Caros, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos aí dar continuidade aos princípios limitadores ao poder punitivo do Estado, princípios esses que estão expressos, outros implícitos na Constituição, mas servem como garantia da liberdade do cidadão contra os abusos, contra os excessos do Estado. Vamos aí para a apresentação através de slides, vamos ver o princípio da personificação da pena, ver o princípio no bis in idem, de não poder haver a dupla punição, e vamos dar essa continuidade à nossa caminhada em relação a esses princípios. Vou fazer aqui a apresentação, falando primeiro do princípio da personificação da pena, também chamado de intranscendência da pena, princípio da pessoalidade, personalidade ou intransmissibilidade da pena. Então, várias formas de conceituação de diferentes doutrinadores para o mesmo princípio. Esse é um princípio que está expresso no texto constitucional. Artigo 5º, que traz os direitos individuais e coletivos, ele dispôs, no inciso 45, sobre o princípio da personalidade, ou personificação da pena. Artigo 5º do texto constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem o inciso 45, que trata da questão da personificação da pena. Quando eu paro assim, não é porque falta raciocínio ou oxigênio no cérebro, não. É só para possibilitar a entrada de outros participantes aqui no nosso chat. Então, vamos lá. Falando aqui sobre o princípio da personificação da pena, para quem chegou agora, mandem depois por e-mail, o e-mail de vocês para eu cadastrar, para ficar mais rápido aqui a entrada de vocês. Podem deixar aí através do chat, que eu insiro depois na agenda. Então, vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Professor, vai ler o resto? Vou até ler o resto, mas para o direito penal, só isso importa. Desse dispositivo, desse inciso 45, para o direito penal, a única coisa que importa é essa frase. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esse é o princípio da personificação da pena. A pessoa que vai praticar o fato, somente ela pode responder. Não é mais aquele direito medieval, um direito que passava para os filhos, para os avós, para os pais. Não, a pessoa... Professor, repete aí, por favor. Travou aqui. A internet está muito ruim. A gente está falando aqui do princípio da personificação da pena, que está no inciso 45 do texto constitucional, artigo 5º. Por ele, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Ou seja, se eu cometi um crime, não vai esse crime passar a possibilidade de o meu filho ser punido por ele, o meu pai ser punido por esse crime. Por exemplo, lá, Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes. Tiradentes foi morto,
os familiares foram também perseguidos, desapropriaram bens deles, toda a família foi perseguida, toda a família foi punida. Lá na lei de Italião, quando se dizia olho por olho, dente por dente, perna por perna, pé por pé, se eu fosse construir uma casa para você, eu, engenheiro, construir sua casa, e a casa desmoronou e matou o seu filho, você teria a possibilidade de vir e matar o meu filho. Isso é o quê? Não é a personificação da pena. É o contrário disso. Então, pelo princípio constitucional da personificação da pena, somente o sujeito que praticou o fato delitivo, essa pessoa pode vir a ser punida. Professor, e por que tem um texto a mais aí nesse dispositivo? Esse texto a mais, ele trata de questões cíveis, natureza cível, e não natureza penal. A natureza penal é somente essa primeira frase, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Olha aqui o que é que diz em relação à questão cível. Podendo a obrigação de reparar o dano, reparação de dano é indenização. Se você teve uma questão contratual, uma questão moral, e você quer receber pecúnia, dinheiro, quer ser indenizado pela reparação do dano sofrido. É o teu carro que alguém bateu nele, alguém que destruiu algo seu. Isso daí é o quê? É uma natureza cível. Essa reparação do dano e também a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei cível, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Tudo isso, então, essa segunda parte é questão cível. Por favor, não confunda. Questão penal em relação ao inciso 45 do artigo 5º é só essa primeira parte, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não passa para o meu filho, não passa para o meu pai, não passa. Se eu cometi um fato, somente eu posso vir a responder por ele, e ninguém mais. Vamos aí para um outro slide que vai nos trazer uma notícia vinculada recentemente, foi esse ano, 2020. A Polícia de São Paulo, aqui é o portal do Globo.com. Polícia de São Paulo apura se alunos colocaram veneno para matar barata em garrafa de água de professora que passou mal. A educadora foi socorrida ao hospital e submetida à lavagem estomacal após suspeita de ter ingerido água com inseticida. O caso ocorreu em escola estadual da Zona Sul. O Conselho Tutelar foi acionado. As informações iniciais, ainda não confirmadas, é de que os dois estudantes, com idades entre 10 e 11 anos, teriam colocado inseticida para matar baratas na garrafa de água da professora. Não façam isso com seus professores, pelo amor de Deus. Quando a polícia chega e se depara com uma situação dessa, e vamos fazer um paralelo. Faça não, Vitória. Vitória está dizendo, faça com o professor, não faça. Quando você pega e chega lá no Bom Jardim, um menor, indivíduo de 16 anos, matou outro, aí a polícia chegou. Imediatamente, essa polícia vai atrás de pai e mãe para responsabilizar criminalmente? Não vai. Da mesma forma, aí no estado de São Paulo, a polícia não foi atrás de prender a mãe e o pai
ou do responsável legal por esses dois meninos, um de 10 e um de 11 anos. Por quê? Porque o princípio é da personificação da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. Civilmente é outra coisa. Civilmente, sim, há a possibilidade do pai, da mãe ou do responsável indenizar a professora pelo mal injusto que foi praticado. Agora, penalmente, somente o menor que praticou o fato, o ato infracional, ele será responsabilizado. Há uma legislação específica para os menores? Ah, beleza. Mas eles vão ter que responder. O menor responde? Responde. Através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o máximo que pode ser imputado aos adolescentes é a medida socioeducativa. No caso, aí são crianças ainda. Entre 10 até 12 anos é considerado criança. De 12 até os 17 é que é adolescente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o máximo de possibilidade é haver medida socioeducativa. Mas pai e mãe não respondem criminalmente. Se essa professora vier a óbito, esse homicídio que foi praticado, supostamente praticado pelos menores, não será possível a responsabilização. Não será possível a responsabilização em relação aos pais. Somente os meninos é que irão ter a responsabilidade em relação ao fato praticado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, mas me diga uma coisa. Eu fiquei aqui em dúvida, porque existem muitos casos em que menores, ao dirigirem veículos automotores, eles acabam atropelando e matando alguém. Nesses casos, pai ou a mãe, quem entregou a direção do veículo a esses menores, será responsabilizado criminalmente? Bom, cada caso é um caso. Direito penal não é uma ciência exata. Direito penal é uma ciência humana. Não tem como você puxar uma régua, uma fita métrica e tá dizendo, vai ser assim. E para todos os casos é dessa forma. Não. Você tem que avaliar as circunstâncias de cada evento. Saber o que cada um pensou. Porque o crime, ele está na mente do sujeito. Eu quero cometer o crime, eu vou fazer isso. O crime não é da vítima, é do autor. Eu que decido o que eu quero fazer. Quando esse menor, que está lá com 17 anos, dirigindo o carro da mãe, dirige super bem, habilidoso, ele vem culposamente, ele não queria matar uma pessoa, mas ele culposamente inobservou um dever de cuidado, estava acima do limite de velocidade e não conseguiu frenar a tempo de evitar o atropelamento e morte de alguém. Quem irá responder por esse fato? O menor, ele responde. Responde. Ele não praticou um fato que está descrito na lei de trânsito como crime? Lá o artigo 302 da lei de trânsito. Dirigir veículo automotor causando a morte de alguém é a forma culposa. Então ele vai responder. E pai e mãe, pela morte dessa pessoa, não responde criminalmente em relação ao homicídio culposo. A não ser que você consiga fazer um nexo de causalidade entre a conduta da mãe, que entregou o carro, ao resultado morte. Que nesse meu exemplo não vai existir. Por quê? Porque o menino dirigia muito bem, já estava lá há muito tempo dirigindo o carro, tinha habilidade para isso. A mãe permitiu que o menino realmente andasse no carro, porque confiava nele.
mas ela jamais imaginou que ele iria atropelar e matar alguém. Ela não teve essa previsibilidade. A mãe, ela responde por outro crime, não pela morte, não pelo homicídio. Ela responde pelo crime do artigo 310 do Código de Trânsito, que é o seguinte: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. A mãe desse menino, de 17 anos, que atropelou e matou alguém, ela irá responder pelo artigo 310 do Código de Trânsito, porque ela permitiu que uma pessoa não habilitada dirigisse. Civilmente, ela terá que responder, porque ela é responsável em relação ao menor. Civilmente, vai ter que ir lá indenizar a família da vítima. Mas, criminalmente, a mãe não responde pelo homicídio. Ela responde pelo artigo 310 de permitir a direção de veículo automotor. Olha como eu vou agora dar um exemplo que o pai ou a mãe acaba respondendo pelo homicídio. Mas vejam que o cenário muda. A mãe está entregando o veículo automotor ao filho menor de idade, sem carteira de motorista, dentro do condomínio, onde há um intenso tráfego de pessoas. Pessoas estão ali transitando no local, no condomínio. E o tráfego de pessoas está lá, crianças, outros, e o menino aprendendo a dirigir. Essa mãe, é possível trazer a ela um nexo de causalidade entre a conduta dela e o resultado morte, quando esse menor atropelou e matou alguém no condomínio. Por quê? Porque era previsível. Era previsível a ela ou a qualquer pessoa que entregar um veículo automotor, uma pessoa que não tenha capacidade técnica, conhecimento, que esteja ainda aprendendo, em um local onde várias pessoas estão a circular. Neste caso, estaria aí a mãe a responder também pelo homicídio, porque você consegue elaborar, além de um nexo físico, da conduta ao resultado, um nexo psicológico, um nexo subjetivo. Que nexo subjetivo é esse? Atribuir a conduta da pessoa, atribuir o resultado de forma dolosa ou culposa. Dolo, eu quero. Culpa, eu fui imprudente, inobservei o dever de cuidado ao entregar um veículo automotor a uma pessoa não habilitada em um local de intenso tráfego de pessoas. Então, neste caso, a mãe responderia pelo homicídio. Lá no primeiro caso, não responderia, responderia apenas pelo 310 do Código de Trânsito. Nesse outro, responde pelo 310 do Código de Trânsito, de permitir a direção de veículo automotor, e responde também pelo homicídio culposo. E o menor responde através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos aqui a uma jurisprudência. Sempre necessário fazer pesquisa, saber o que os tribunais superiores têm decidido, para a gente trazer bem, incutir na nossa mente as consequências dos princípios e como eles dão fundamentação aos casos concretos. Então, é uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí foi uma apelação na esfera civil. Artigo 51 do Código Penal. Dívida de valor, manutenção do caráter de sanção penal.
Incidência do artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal. Princípio da personalidade da pena. Impossibilidade de redirecionamento aos herdeiros. Decisão mantida. O que diz? O que era o fato? Nada obsta a mutação do sistema de cobrança determinado pela Lei 9.268 de 1996. É certo que a pena de multa continua tendo caráter de sanção criminal. E, por força do princípio da pessoalidade da pena, artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal de 88, o falecimento do executado tem por consequência inarredável a extinção da execução fiscal, sendo inviável eventual pretensão de redirecionamento da cobrança em face dos herdeiros, recurso desprovido. Vou explicar do que trata essa jurisprudência. Uma das possibilidades de punição é a pena de multa. O artigo 32 do Código Penal dispõe que as penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa. Nesse caso, em concreto, o sujeito foi punido a uma pena de multa. Pena de multa é pecúnia, é dinheiro. Então, ele foi condenado a pagar um tanto. Vamos supor aí que ele tenha sido condenado a pagar 5 mil reais. 5 mil reais em detrimento do crime que ele praticou. Ok. Só que o que aconteceu com ele, antes de cumprir a pena, antes de pagar o que devia, morreu. Tá, e a morte? A morte, meu amigo, apaga tudo. Não fica nada. A morte, em relação à situação penal, ela extingue a punibilidade. Lá no artigo 107 do Código Penal. Extinguiu a punibilidade, acabou-se. Não tem mais pena a cumprir. Morreu. Como é que você vai fazer com que uma pessoa cumpra uma pena se ela já está morta? E aí o que aconteceu? Queria o Ministério Público fazer com que o dinheiro da herança fosse revertido para o pagamento dessa multa. E aí, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse: não, não pode. Era punição, era pena. Então, se era punição e era pena e o sujeito morreu, extinguiu. Não tem mais que pagar nada. Aqui não é uma situação cível, é uma situação de direito penal, porque ali a consequência dessa dívida de valor era em detrimento de uma condenação criminal. Por isso, não foi admitida essa cobrança, que o valor fosse suportado pelos herdeiros. O Tribunal de Justiça negou essa possibilidade. Cível, é possível transferência de valores aos herdeiros? Ok. Danos morais, aí morreu, os herdeiros vão suportar na medida da herança. Questão penal, o sujeito tem que pagar aqui uma pena de multa, ele morreu, os herdeiros não vão mais ter que suportar isso. Como consequência da morte, a extinção da punibilidade, apagam-se todos os efeitos decorrentes. Vamos aqui a uma questão que às vezes suscita dúvida. As pessoas ficam com dúvida em relação à pensão alimentícia. Professor, eu vejo o sujeito sendo preso. E uma vez eu vi a vovó, uma avó, não era minha, era a avó do sujeito lá, cabelos brancos e na cela, tadinha, lá presa, porque não pagou a pensão. Como é que pode? E se o senhor está dizendo aí que a pena é personalíssima, não passa da pessoa do condenado, por que a vovó, que não pagou a pensão alimentícia, ficou presa? Amigo, amiga, essa questão da pensão alimentícia é juízo cível, é vara de família. Ali o juiz concede
um benefício a alguém para que haja a provisão de alimentos. Essa provisão de alimentos é totalmente de natureza cível, não é de natureza penal. É uma exceção à regra de haver a possibilidade de o juiz da vara de família decretar uma prisão. Mas não gera antecedentes criminais, processo criminal, pagou, está livre. Olha aqui o Código Civil. Separei aqui alguns dispositivos do Código Civil para poder esclarecer e facilitar o entendimento. Lá no Código Civil, nós temos o artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges, os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, primeiro, a possibilidade de haver essa solicitação, que o juiz decrete. Então, está na lei. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. O juiz decreta a prisão entre 1 a 3 meses do indivíduo. Parágrafo 6º. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 6º. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Então, vejam aí que a pensão... Professor... Pois não. O Ronaldo está pedindo para entrar aqui. Peça para ele tentar novamente. Que aí eu visualizo. Obrigado. Pronto. É o Renato, né? Renato. Seja bem-vindo, Renato. Desculpa aí a demora em permitir você entrar. Depois mande um e-mail para mim, com seu e-mail para permitir que você entre sem precisar essa permissão. O pessoal é outra, é o Ronaldo. Acho que daqui a pouco ele vai pedir para o senhor. A gente pediu para ele sair. Ótimo. Vou ficar mais atento aqui, para verificar na hora que ele for pedir novamente. Obrigado, Virgínia. Então, a pensão alimentícia tem uma natureza cível. Não tem a mesma natureza penal. Não, quando o sujeito é preso, ali é em detrimento de uma dívida. E no Brasil, a única possibilidade do sujeito... Seja bem-vindo, Alan. Permitir agora o Alan entrar. A única possibilidade do sujeito vir a ser preso em detrimento de dívida é por conta da pensão alimentícia, ainda em detrimento do Pacto do São José da Costa Rica, que o Brasil aderiu, que fundamentou essa possibilidade. Antigamente se permitia a prisão do depositário infiel, sujeito que era uma questão cível, que lá estava no leasing de uma moto, de um carro, aí o sujeito começava a não pagar, aí ia discutir na justiça, o juiz determinava que o sujeito ficasse ali com o bem, mas não vendesse, conservasse o bem, na hora que o juiz chamava para apresentar o bem,
sujeito já tinha se desfeito daquele objeto. E aí o juiz decretava a prisão até que houvesse a integralização do valor do bem. Hoje em dia, não pode mais prisão em decorrência de depositário infiel, que era uma dívida. Antigamente podia, hoje não pode mais. Mas permaneceu a questão de dívida em detrimento da pensão alimentícia. Professor. Pois não, Virgínia? Ele disse que mandou o convite, ou o pedido, que diga, para entrar. Não estou visualizando aqui. Assim que ele... Na hora que ele entrar, eu consigo visualizar. Tá bom? Avise a ele que ele continue tentando aqui que eu visualizo. Obrigado. Então, ali a vovó, tudo certo, a vovó fica presa em detrimento da dívida, pagou a dívida, sai, e o juiz de família decretou à avó e não ao pai. Por quê? Porque certamente lá no processo cível, que tramitou na vara de família, foi apresentado que o pai não tinha nenhuma condição de prover os recursos dos alimentos. Ah, cadê aqui? O sujeito tem algo? Não, ele não tem nada. Não tem nenhum ganho, não tem coisa nenhuma. Aí a mãe da criança foi e demonstrou, não, mas está aqui a avó dele dele tem um comércio grande, e ela tem condição de arcar. E o juiz, ele quer preservar a criança. Ele quer que a criança seja protegida e que esse sustento, tanto em relação a todas as condições sociais dela, educação, lazer, alimentos, sejam providos. Essa é a natureza. O Gabriel perguntou, mas nesse caso a resposta... Pronto, Ronaldo entrou agora. Seja bem-vindo, Ronaldo. Demorou um pouco, mas deu certo. Desculpa aí não ter conseguido visualizar que você estava tentando entrar. Seja bem-vindo. O Gabriel está fazendo uma pergunta, mas nesse caso a responsabilidade é da velhinha aí, não de outra pessoa. A responsabilidade é da velhinha em relação ao pagamento da pensão e o juiz decreta a prisão. Obrigado, Gabriel. Não, eu falei dessa daí, mas foi no caso anterior que o senhor tinha dito, ó. Foi 5h51. Que era do trânsito? Era que o senhor disse que foi... O senhor disse que se a velhinha fosse presa, como se estivesse passando a culpa do filho dela para ela, entendeu? Mas aí eu peguei e disse que a responsabilidade era dela, porque o juiz já havia decretado que era ela que tinha de pagar, entendeu? E como ela saltou com o dinheiro, a responsabilidade era dela, não passou do filho. Perfeito. Mas ficou esclarecido? Ficou. Beleza, show de bola. Só não pode, Gabriel, terminar a aula e ficar com dúvida. Tá certo? Não guarde dúvida. E depois, às vezes o chat aqui vai rápido e eu não consigo acompanhar tanto, mas eu olho depois para verificar todas as perguntas e, na medida do possível, dos que eu tenho o contato pelo WhatsApp, eu mando as respostas devidas. Mas eu vou ficar sempre mais atento aqui em relação ao chat para responder online aqui e ter a participação de vocês, que é fundamental. Quanto mais vocês puderem contribuir com casos, com exemplos, pode ser alguma coisa que tenha acontecido com você, alguma coisa que tenha acontecido com alguém da sua família. Normalmente acontece com um vizinho da gente. Sempre a gente tem um caso do vizinho que aconteceu alguma coisa, mas participem o máximo que puderem, que as aulas de penal, elas... Professor? São ricas por isso. Pois não? Tirar uma dúvida aqui. Oi, Vitória. Não tem nada a ver, mas eu vou falar.
O meu vizinho, ele tem 3 filhos de menor, sabe? Certo. Só que ele não dá o dinheiro em si. Ele compra alimentos e todo dia e vai deixar todo dia na casa deles. Se caso a mãe deles colocassem ele na justiça como ela quer, ela poderia, no lugar disso, ela receber só o dinheiro ou diminuir a quantidade de coisas que ele está levando ou aumentar, porque eu tenho certeza que ele gasta tipo uns 50, 60 reais ou 70 por dia com eles. Eu entendi, Vitória. Obrigado pela sua participação, pela pergunta. No caso, é uma questão muito de direito de família. E aí, depois, tente dar uma olhada naqueles dispositivos legais dos artigos que eu pontuei do Código Civil, que aí você fundamenta melhor essa interpretação. Nesse caso, possivelmente, e às vezes é bom tanto para uma parte quanto a outra, que seja fixado os alimentos de forma oficial, pelo juiz. O juiz vai e fixa. Para não ser algo que o sujeito dá em um mês, dá em outro e depois não vai mais. Então, é uma segurança a mais para todos. Numa situação concreta como essa, o juiz vai avaliar e determinar a medida que o sujeito possa, de fato, contribuir. Mas, no caso, ele não tem carteira assinada, ele é autônomo. Ele não tem aquela renda fixa, tá entendendo? Isso, perfeito. Assim, o juiz da vara de família, ele vai ter que ter elementos para avaliar a renda dessa pessoa. Ela deve ter conhecimento da renda dele. Então, ela vai levar alguma prova, o juiz vai verificar o patrimônio dele, as condições sociais, as condições de vida social dele, para aferir um valor que possa suprir as necessidades do alimentado, né? Da pessoa. Entendi. Obrigado. Vamos aí para o princípio da isonomia. Outro princípio, este não está descrito no texto constitucional, é um princípio implícito, mas muito importante nesse sistema de justiça, nesse sistema de garantias que abrange todo o direito penal. Então vamos aí ao que a doutrina traz a respeito do princípio da isonomia. Obrigação de tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais, na medida de suas desigualdades. As pessoas em igual situação devem receber idêntico tratamento jurídico, e aquelas que se encontram em posições diferentes merecem um enquadramento diverso, tanto por parte do legislador como também pelo juiz. Finalidade de impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou injustificáveis. A lei pode estabelecer distinções em casos específicos. O critério utilizado na diferenciação deve ser objetivo, razoável e proporcional. Então, esse princípio da isonomia é de fundamental importância. Não basta tratar os iguais de forma igual. Não dá para ter o mesmo tratamento, a mesma regra, de forma uniforme. Não pode. Você tem que o quê? Verificar cada caso para trazer uma segurança, para trazer uma justiça, uma equidade, uma igualdade de fato. Por quê? Porque você avalia se naquele caso, aquele direito que está sendo dado, ele realmente atende o sentimento de justiça. É aí, e é esse o fundamento
que nós devemos ter em relação a esse princípio da isonomia. Quem é igual deve ser tratado igualmente. Os desiguais, na medida de suas desigualdades, devem o quê? Devem ter tratamento diferenciado. Olha um julgado aqui do Tribunal Regional Federal. Uma jurisprudência que eu trouxe aqui para vocês de um caso concreto. Também relativo ao dinheiro, pena de multa. O que aconteceu aqui nesse julgado? Um agravo em execução penal, prestação pecuniária, princípio da isonomia, princípio da individualização da pena. 1. O princípio da igualdade perante a lei traduz-se na ideia de que todos aqueles que se encontram na mesma situação jurídica fazem jus a um idêntico tratamento. Entretanto, fazer distinções entre indivíduos que se encontram em situações diferentes, tratando desigualmente a pessoas desiguais, obedece ao princípio da isonomia. 2. O juiz, ao proceder à tarefa relativa à individualização das penas, é dotado de um amplo grau de discricionariedade. Essa liberdade, a qual deve ser regida pelo princípio da individualização da pena e pelos demais princípios constitucionais e penais, cumpre a função política de assegurar a punição pelo fato, resguardando as diferenças dos agentes, quando elas existirem. Nesse âmbito, tem-se a aplicação do princípio da isonomia em matéria penal. 3. No presente caso, entendo que não se pode justificar a fixação de prestação pecuniária em valores diferentes para réus que se encontram em situação jurídica idêntica, pois isso significaria conferir tratamento desigual aos iguais, com a consequente violação ao princípio da isonomia, agravo em execução penal provido. Vejam que esse caso se tratou de indivíduos que foram presos juntos e, ao final, condenados, sendo que, no momento que o juiz decretou a sanção penal de pena de multa para um, esse valor foi diferente dos demais. E eram pessoas absolutamente pobres, em condições iguais de penúria financeira. Portanto, a decisão prevaleceu em relação a que esse tratamento diferenciado em trazer uma pena mais elevada no quanto financeiro, em detrimento de serem pessoas miseráveis que tinham cometido o crime, que feria o princípio da isonomia, que feria o princípio da justiça da igualdade. Professor. Pois não. Nesses julgados, a pessoa sempre deve beneficiar de que punir. No caso, seria melhor diminuir o valor dos outros que estavam pagando a mais do que esse rapaz, né? Então, não aumentaria o dinheiro do que ele julgou menos o valor menor do que os outros. Então, iria diminuir, né, o valor dos demais para ficar de igual com o outro, que tinha sido julgado diferente, dado uma situação diferente. Obrigado, Gabriel. Eu concordo com você. E até porque, Gabriel, quando a defesa vai e recorre porque está insatisfeita com a decisão. Se o sujeito já estava com um valor bem aquém, bem abaixo, estava tranquilo. Então, a defesa não iria recorrer. Aquele indivíduo que se sentiu lesado por conta do juiz ter decretado um valor a mais, e a dosimetria da pena, falei aqui já, trazendo alguns elementos dessa dosimetria da pena, é feito através de 3 fases da dosimetria para a pena privativa de liberdade.
circunstâncias judiciais do artigo 59, questões de atenuação e agravantes, depois causas de aumento de pena, dosimetria da pena, conforme o artigo 68 do Código Penal, que nós vamos ver. Em relação à pena de multa, o juiz também ele tem a dosimetria a ser realizada. E isso é disciplinado pelo Código Penal. E a questão econômica do condenado é que deve influenciar em primazia. Ou seja, é a condição econômica dele ser miserável que vai fazer com que a pena de multa venha a ficar no mínimo. E o juiz, ele, por uma questão de inderrogabilidade, ele não pode deixar de aplicar a pena de multa se o legislador descreveu a pena de multa para o crime. Vou tentar me fazer entender. Lá no artigo 155, de uma melhor forma, lá no artigo 155 do Código Penal, nós temos o crime de furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Quando o legislador botou e multa, o juiz é obrigado a dar essa multa. E multa, porque a pena é de multa, ele tem que pagar uma multa. Não, mas o sujeito era muito pobre, era miserável. Eu me comovi com a situação dele e eu não quero dar pena de multa para ele, que ele é extremamente miserável, eu vou tirar do meu bolso para pagar essa pena. Não pode. O juiz só pode dar perdão judicial naqueles casos expressos pelo legislador. Ele não pode inventar. Se o legislador diz que a pena é uma pena de privação de liberdade e multa, ele tem que dar a pena de multa. Nem que seja no mínimo possível, mas ele tem que dar a pena de multa. E nós vivemos em um país em que a grande maioria dos indivíduos que pratica crimes é de pessoas extremamente miseráveis. São pessoas que praticam crime para consumir droga. Então não tem dinheiro. Não tem de onde tirar, não tem emprego. Não justificando, mas reconhecendo um fato de que o juiz muitas vezes vai ter que julgar e vendo a situação pecuniária vai estabelecer no mínimo, mas não pode inventar e tratar desigualmente os indivíduos. O Eduardo está fazendo um questionamento aqui. Obrigado, Eduardo. Mesmo sendo esse indivíduo que pagou mais, considerado mais perigoso, a dosimetria vai com base na periculosidade ou no estado financeiro. Eduardo, o fator preponderante é a situação econômica. Ele ser abastado ou miserável. Mas outros fatores também devem influenciar essa decisão. Porque a dosimetria da pena de multa também segue fases. Fases para se estabelecer um quantum, e aí a gente vai estudar mais à frente, um quantum em concreto da pena de multa. Mas a periculosidade do sujeito, ela acaba sendo avaliada pelos critérios estabelecidos do artigo 59 do Código Penal. E aí o juiz faz isso também na fase da multa para estabelecer o quanto de dias multa. Dias multa só tem aqui no Brasil, é um sistema que foi criado para calcular a pena de multa, se chama dias multa. Então, é feito um critério para se estabelecer o quanto de dias multa e aí fazer a somatória do quanto. Mas, repito, enfatizando, o fator preponderante é a condição financeira e não periculosidade. O que seria o agravo em execução penal? Quando é que ocorre esse agravo? Gabriel, obrigado. Aí é uma questão mais processual penal. São recursos estabelecidos e são terminologias em relação a como os tribunais recebem determinadas ações. Aí são ações distintas lá do processo penal. Vamos aqui a outro julgado falando do princípio da isonomia.
Jurisprudência lá do Tribunal Regional Federal. Quando vem Tribunal Regional Federal, é porque o crime é federal, da Justiça Federal. Justiça Federal é primeira instância, Tribunal Regional Federal é em grau de recurso, é segunda instância dos crimes federais, como é o caso presente aí do tráfico de drogas. Penal, agravo em execução penal, progressão de regime, estrangeiro. Princípio da isonomia, violação e inexistência. Diz que não tem, nesse julgado aqui, violação ao princípio da isonomia. Recurso improvido. 1. Impossibilidade de concessão de progressão de regime a sentenciado estrangeiro, pela existência de óbices à aplicação da lei penal. 2. Inexistência de violação ao princípio da isonomia entre brasileiros e estrangeiros. 3. Precedentes desta Corte e do egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Agravo em execução improvido. Então, do que tratou esse caso? Sujeito, estrangeiro, traficante de drogas, foi pego no aeroporto pela Polícia Federal, quando passou pelo Boriscanner. O scanner que detectou que havia presenças de substâncias, de objetos estranhos no corpo do sujeito. E ele, após uma abordagem, foi verificado que estava com a quantidade de cocaína envelopada em seu corpo. E aí ele depois tentou uma progressão de regime. As condições pessoais e as circunstâncias ao redor do crime e do sujeito lhe impediam em relação a essa progressão. E a defesa alegou que estava ferindo o princípio da isonomia em decorrência dele ser estrangeiro. Como se dissesse assim, só pelo fato dele ser estrangeiro, não estão dando esse direito a ele. Como se fosse uma questão de ser mais propício à fuga do Distrito da Culpa, do Brasil, por ele ser estrangeiro, o que facilitaria. Mas o Tribunal Regional Federal, ele deu improvimento nesse recurso, dizendo que não feriu o princípio da isonomia, que os brasileiros e os estrangeiros são, de fato, tratados na nossa legislação, nos processos criminais de forma igual, e que o objetivo de não ter sido dada a progressão de regime, sair de um regime fechado para um semiaberto para o aberto, foi em detrimento da condição pessoal e não de uma condição de cidadão estrangeiro. E aí foi improvido essa possibilidade. Outro julgado aqui em relação ao princípio da isonomia. Também um julgado em que não deu vazão ao princípio. Ou seja, não há qualquer óbice ao princípio. É um julgado do Tribunal de Justiça lá do Amapá. Penal e processual penal. Ofensa ao princípio da isonomia e da ampla defesa. Nulidade rejeitada. Dosimetria. 1. Olha aqui o fato. O fato de existir 2 ou mais promotores atuando no processo e, do outro lado, somente um defensor, não ofende o princípio da isonomia e da ampla defesa, pelo simples fato de inexistir norma legal limitando o número de promotores ou defensores para atuar junto ao feito. 2. Não se reduz a pena se bem aplicada, obedecendo todos os requisitos do artigo 59 do Código Penal. 3. Recurso improvido. Notem, então, que aí, neste caso, a defesa tentou argumentar que havia, do outro lado, mais de um acusador. E isso traria o quê? Um desequilíbrio.
uma falta de igualdade, uma falta de isonomia. Como é que tinham 2 promotores e só um defensor? Mas a justiça entendeu que não deu provimento. Por quê? Qual é a base do entendimento? O sujeito, quando ele se defende em um processo criminal, ele não se defende dos dispositivos penais, do artigo, ele se defende do fato que está sendo trazido contra ele, em seu desfavor. E aí ele vai ter direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. E tudo isso são direitos, são garantias. Foram respeitados todos esses direitos, direito a ter a defesa, direito a ter os prazos processuais serem seguidos, se ele tem direito a todo o devido processo legal, não há de se argumentar falta de defesa, cerceamento de defesa. Às vezes o sujeito, e a gente tem aí o exemplo da Lava Jato, bancas inteiras de advogados criminalistas, dos mais caros, dos mais renomados, e mesmo assim o sujeito é condenado, mesmo com um quantitativo de defensores maior do que a acusação, do que o Ministério Público. Acabou não havendo a acolhida desse recurso da defesa lá pelo Tribunal de Justiça do Amapá. Vamos aí a mais um princípio do direito constitucional, princípio limitador do poder punitivo do Estado. Esse é o último princípio do slide, mas os princípios eles vão estar presentes durante todo o semestre. Tudo que nós formos ver em relação à aplicação da lei penal, em relação à teoria do crime, à teoria da pena, os fundamentos são esses princípios que nós vimos. E fora isso, nós vamos ainda estudar com muito mais detalhes alguns princípios, como o princípio da culpabilidade, da legalidade, anterioridade da lei, reserva legal. Nós vamos voltar ao estudo desses princípios que somente através deles é que nós conseguimos, de fato, compreender a interpretação da lei penal. Então, é de fundamental importância esse conhecimento dos princípios do direito penal, quer esteja implícito, quer estejam de forma expressa. Então, o princípio da vedação, ou também princípio da dupla incriminação, ou nem bis in idem, ou non bis in idem. Normalmente eu chamo de non bis in idem. Princípio non bis in idem. A pessoa não pode ser punida 2 vezes pelo mesmo fato. Essa é a construção do princípio. A regra é essa. Ninguém pode ser punido 2 vezes por um mesmo fato. O que é que diz a doutrina? Vamos lá, ver aqui a doutrina. Vem do direito romano, traz um ideal de justiça, uma vez que determina que jamais alguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. O princípio constitui infranqueável limite ao poder punitivo do Estado. Através dele, procura-se impedir mais de uma punição individual, compreendendo tanto a pena como o agravamento dela. Não está inserido no texto constitucional, mas é trazido no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Então, você está vendo aí o vale a pena ver de novo? Não vale a pena ver de novo, porque não existe essa possibilidade de o sujeito vir a ser punido 2 vezes pelo mesmo crime.
É por isso que, quando o indivíduo vai cumprir pena, essa pena, o cumprimento da pena não pode ser uma punição a mais, um castigo a mais, um sofrimento. Ah, vamos colocar o indivíduo em um amontoado de pessoas para que ele sofra. Não pode haver esse sofrimento a mais, porque é um bis em idem. Como é que você está fazendo com que o sujeito seja punido novamente? Punido ele já foi ao perder a privação de liberdade, ao perder a liberdade. Se ele perdeu a liberdade, se foi privado da liberdade dele, ele já teve a punição. Esse cumprimento da pena não pode ser outra punição, a forma de se cumprir a pena. Vamos aqui a um julgado, uma jurisprudência, agora do nosso Tribunal Supremo, Supremo Tribunal Federal. Foi um habeas corpus lá de Minas Gerais, foi primeira instância, segunda instância, e lá para o Supremo Tribunal Federal. Direito penal, maus antecedentes, reincidência, violação ao princípio do non bis in idem, inexistência, condenações distintas, ordem denegada. Primeiro, antes de adentrar aí ao julgado, só fazer a diferenciação entre antecedentes e reincidência. Antecedentes criminais, hoje em dia se entende processos criminais onde o sujeito já tenha sido condenado. Se o indivíduo já tenha alguma condenação criminal, essa condenação gera maus antecedentes. Antigamente, lá na minha época de graduação, entendia-se que antecedentes, maus antecedentes, era qualquer inquérito policial, qualquer processo criminal que o sujeito estivesse respondendo. Já era maus antecedentes. Hoje não, tem que ser uma condenação com trânsito em julgado para gerar maus antecedentes. Porque a regra é a presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência. O sujeito só é considerado culpado na nossa lei penal brasileira, através da nossa Constituição, quando não cabe mais recurso. Quando se esgotaram todos os recursos e, finalmente, houve a sentença com trânsito em julgado. Sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Reincidência. Artigo 61, inciso 1 do Código Penal, com a conceituação trazida no artigo 63. O que se entende por reincidente em regra? O reincidente é aquele sujeito que cometeu o crime, foi condenado, a sentença transitou em julgado e agora ele vem e comete um novo crime. Para esse novo crime que ele cometeu, quando já tinha uma sentença penal com trânsito julgado, para esse novo crime ele é considerado reincidente. Ele reincidiu, mesmo já estando com uma condenação. Então, reincidente é um novo crime depois de ter uma sentença penal condenatória, e maus antecedentes é qualquer condenação. Feito esse esclarecimento, vamos à interpretação desse julgado do Supremo Tribunal Federal. Calma, professor, antes do senhor começar. Reincidente é quando ele ainda não cumpriu totalmente a pena dele, e ele cometeu um novo crime, mesmo, por exemplo, ele estando em prisão em aberto, semi-aberto, quer dizer. Aí ele é reincidente. Mas se ele já tiver com essa sentença em trânsito em julgado, já tiver cumprido, ele só tem o antecedente. É assim? Ele já tem os seus antecedentes criminais. Ele cumpriu a pena, mas ele já tinha uma condenação, já tinha sido condenado. Obrigado, Gabriel. O reincidente, conforme o artigo 63 do Código Penal,
é aquele sujeito que já tem uma condenação, ele já foi condenado criminalmente. E agora ele vem e comete um novo crime. Para esse novo crime, ele vai ser considerado como reincidente. Essa sentença penal condenatória aqui já houve a condenação. Agora ele comete um novo crime e vai ser julgado por esse crime novo. O juiz, quando for dar a dosimetria penal desse crime que agora ele cometeu, ele vai trazer o agravamento da pena em face dessa reincidência. Então, a reincidência é causa de agravamento da pena pelo fato do sujeito já ter contra si uma sentença penal transitada e julgada, condenatória. Esse é o reincidente. Maus antecedentes, qualquer condenação que ele tenha tido. Porque o sujeito, ele pode voltar a ser tecnicamente primário. Como é que isso ocorre? E aí a gente vai ver mais profundamente lá do estudo do artigo 63. Basta ele, após ter cumprido sua pena, cumprir minha pena, está extinta a punibilidade, não devo mais nada para o Estado. Por quê? Porque cumpri minha pena. Fui condenado a 10 anos e os 10 anos se passaram, está cumprida a minha pena. Eu tenho 5 anos agora para não cometer nenhum crime e voltar a ser tecnicamente primário. Aí você, depois desses 5 anos, sem voltar a cometer crime, você readquire a primariedade. Você é tecnicamente primário. Embora você tenha maus antecedentes, porque você já tem condenação. Aí eu sugiro depois, Gabriel, dê uma olhadinha no artigo 63 do Código Penal e no 61, inciso 1. O Eduardo está perguntando quantos anos? 5 anos. Lá, para voltar a ser tecnicamente primário. Então vamos lá ao texto dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que ela diz? Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontaria o princípio do non bis in idem. 2. A jurisprudência deste tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem, na fixação da pena, somente se configura quando o mesmo fato, a mesma condenação definitiva anterior, é considerado como signo de maus antecedentes, circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. E como fator de reincidência, agravante genérico do artigo 61, também do Código Penal. Precedentes. 2. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 3. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem, habeas corpus denegado. E aí eu trouxe aí a figura do Fernandinho Beiramar, porque é um sujeito que tem inúmeros crimes. E além dele já ter praticado inúmeros crimes, ele tem uma quantidade enorme de condenações criminais. É um sujeito que já está com mais de 800 anos de pena privativa de liberdade a cumprir. E aí a gente viu lá no artigo 75, falei em outras aulas, que existe o limite dos 40 anos que hoje está prevalecendo no Código Penal, de uma mudança que ocorreu em dezembro do ano passado, que antes era 30 anos, agora são 40 anos para o limite de privação de liberdade. No caso do Fernandinho Beiramar, continuou os 30, porque a regra é da anterioridade da lei penal. Então, como a lei foi modificada
Depois, a lei não retroage, só retroage em benefício. Feita essa consideração, questão desse caso em concreto julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O sujeito aí era um Fernandinho Beiramar da vida. Ele já tinha inúmeras condenações. E aí o que é que o juiz fez na hora de condenar pelo novo crime, nessa sentença que foi recorrida? O juiz pegou e trouxe o agravamento de pena pelos maus antecedentes e trouxe a agravante da reincidência do artigo 61, inciso 1. Então, trouxe os maus antecedentes do artigo 59 e trouxe a reincidência do artigo 61, inciso 1. E a defesa disse, não, está tendo um bis in idem, ele está sendo punido, está sendo agravada a pena por conta dele já ter tido condenação criminal. Aí o juiz, não estou fazendo isso não. Se ele tivesse sido condenado apenas uma vez, se ele tivesse apenas um processo criminal com condenação, aí sim haveria o bis in idem, porque ele estaria tendo o aumento da pena em decorrência dos maus antecedentes, em virtude dessa condenação, e da mesma condenação a reincidência. Aí não poderia. Mas como esse indivíduo ele está tendo a pena agravada por conta da reincidência em detrimento de uma condenação e de maus antecedentes por outra condenação. Processos criminais distintos, sentenças condenatórias criminais distintas que possibilitaram ao juiz, na hora de dar a condenação nesse caso específico, trazer tanto o agravamento da pena em detrimento da reincidência, como o aumento da pena em relação à circunstância dos antecedentes penais, maus antecedentes penais. Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Eu espero que todos esses princípios que nós vimos, que são muito importantes, que vão fundamentar, vão dar sustentação à teoria do crime, à teoria da pena, à aplicação da lei penal, vocês não fiquem com dúvidas, que vocês procurem estudar, procurem pesquisar, leiam a doutrina, um estudo repetitivo para assimilar bem, que é assim que vai trazendo as informações e as informações cada vez ficam mais claras. É lógico que esse começo é um pouco difícil, termos novos, mas você vai ver que logo, logo, em pouco tempo, você começa a assimilar e esse palavreado, esse linguajar já vai ficando bem mais fácil de ser compreendido e de ser assimilado. Não vou fazer chamada, mas vou continuar aqui para responder a todas as perguntas e questionamentos que vocês quiserem.